Olá, meu irmão e minha irmã, paz e bem. Neste nosso primeiro vídeo do curso de Mariologia, nós iremos estudar sobre o tema Maria na História da Salvação. Então, seja muito bem-vindo e seguimos a nossa aula. Neste nosso primeiro tema, Maria na História da Salvação, dividiremos esse primeiro tema em alguns tópicos, onde nós abordaremos a história da salvação, Maria na História da Salvação, o porquê Maria, a missão ativa de Maria, Jesus como único mediador, Maria corredentora, Maria medianeira universal e, por fim, os méritos de Maria. Então, nesta primeira parte, nós iremos discutir ou abordar sobre a história da salvação. O que seria a história da salvação? A história da salvação é a denominada história salvífica de Jesus Cristo, que começa lá no Antigo Testamento, com a criação do mundo. O Catecismo da Igreja Católica 280 diz que a criação é o fundamento de todos os desígnios salvíficos de Deus e o começo da história da salvação, que se culmina com Cristo. Essa história é dividida em 3 etapas. A primeira etapa, a chamada etapa da promessa, é a etapa toda do Antigo Testamento, onde os profetas anunciavam que virá um Messias. A segunda etapa, a chamada etapa da realização da promessa, é aonde esse Messias que era prometido no Antigo Testamento, agora, a partir da plenitude dos tempos, essa promessa começa a ser realizada com Jesus Cristo. E por fim, a terceira etapa, ou etapa da consumação, é que, a partir de Cristo, toda a história do Antigo Testamento fica consumada. Deste modo, nós temos então as 3 etapas da promessa. E Maria, então, ela entra na história da salvação a partir da segunda promessa, ou melhor, da segunda etapa. Porque Maria era aquela que desde a eternidade estava destinada a ser a mãe do Salvador. De que modo? Nós vemos então, nós temos em Maria esta mulher da promessa. Qual que é a mulher da promessa? A mulher da promessa é aquela na qual Deus disse: porém ódio entre ti e a mulher, entre a sua descendência e a dela. Esta mulher, que estava sendo ali prometida futuramente, seria cumprida esta promessa desta mulher em Maria. Maria é a mulher da promessa. É onde na realização da promessa, ou seja, na segunda etapa da história, na plenitude dos tempos, Maria entra na história. A plenitude dos tempos começa, então, com o diálogo entre o anjo e Maria, entre o sim de Maria e a pergunta do anjo. Deste modo, nós percebemos que Maria estava desde sempre nos planos de Deus, pois Maria era a mulher da promessa lá do Antigo Testamento. Então, quando nós percebemos esse diálogo entre Maria e o anjo e o seu sim, nós temos aí o início da segunda etapa da história da salvação, porque foi por meio de Maria que a promessa que estava sendo feita no Antigo Testamento começa então a se realizar. Mas nós podemos perguntar, por que Maria? Afinal, poderia ter sido outra mulher. Exatamente. Mas o documento do Concílio Vaticano II, Lumen Gentium, parágrafo 56, diz que quis, porém, o Pai das Misericórdias que a encarnação fosse precedida pela aceitação daquela que era predestinada a ser mãe do seu filho, para que assim como uma mulher contribuiu para a morte, a mulher também contribuísse para a vida. Deus quis Maria no plano da salvação. Por isso o anjo exclama: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Deste modo, Maria é a cheia de graça e Deus a quis. Se por uma mulher entrou a morte, por uma mulher entra a vida. Maria é a cheia de graça, pois nela habitará a graça toda de Deus, seu próprio Filho Jesus Cristo. Deste modo, em Maria reside essa graça de ser a mãe daquele que iria mudar a história da humanidade. E isso acontece pelo querer de Deus. Entretanto, Maria, neste caso, ela tem, na participação da história salvífica, um papel de extrema importância. E este papel de Maria, ou melhor, esta missão de Maria, é a denominada
missão ativa. Mas por que nós podemos dizer que foi uma missão ativa? Primeiramente, porque como afirma o Lumen Gentium 56 que acabamos de ler, Deus a quis. E este querer de Deus não faz de Maria, continuando o Lumen Gentium 56, um instrumento meramente passivo, mas julga-na como cooperadora para a salvação humana com livre fé e obediência. Deste modo, percebemos assim que Maria cooperou para a história da salvação. Ela não foi simplesmente usada, mas se manteve ativa na história salvífica. E tudo isso aconteceu pela vontade, pelo querer de Deus. A importância de Maria na história da salvação é o fato dela agir ativamente para tal propósito. Deus a quis e ela aceitou cooperar nesta missão. Deus a escolheu e a preserva, mas conserva nela o livre-arbítrio, para que a obra redentora não fosse realizada por uma obrigação, mas sim por amor. Maria não foi obrigada, mas sim disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ou seja, Maria se deixou participar ativamente dessa história da salvação. Deste modo, ela não é passiva na história, mas sim ativa na história salvífica. E nós podemos perceber essa manifestação ativa na obra da salvação. De que modo? O primeiro modo que nós temos é a anunciação do anjo a Maria. O envio do anjo não foi a qualquer mulher ou a qualquer virgem, mas sim a Maria, prometida em casamento a José da casa de Davi. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Maria permitiu que fosse nela marcada a história salvífica. E esta marca não era uma determinação ou uma obrigação, ou foi suprimida a sua liberdade, mas sim, na sua liberdade, ela disse: faça-se em mim segundo a vossa palavra. Nós também percebemos a visita a Isabel na Lumen Gentium 57, que diz assim: primeiramente, quando Maria, levantando-se com pressa para visitar a Isabel, é saudada como bem-aventurada, por causa da fé da salvação prometida. Isabel saúda Maria porque sabia que ela estava diante do autor da salvação, e por isso Maria é bendita entre as mulheres, pois afinal ela carregava em seu ventre o Deus encarnado. Também nós percebemos, citando também a Lumen Gentium 57, quando se dá a profecia de Simeão. Porque, quando a Mãe de Deus mostrou cheia de alegria aos pastores e magos seu filho primogênito, ou seja, quando Jesus nasceu, Maria, enquanto cooperadora da história da salvação, mostra aos magos e pastores o menino, apontando o verdadeiro autor da salvação. Deste modo, passado alguns dias, Jesus então é apresentado no templo. E Simeão profetiza que este menino, que acabara de nascer, seria a causa de contradição no futuro e que uma espada transpassaria a alma de Maria. Deste modo, Maria estava tão unida nessa história ativamente salvífica que uma espada transpassará a sua alma da mesma forma que uma lança transpassou a carne de seu filho. Por fim, nós também podemos perceber esse papel ativo de Maria na história salvífica pelas bodas de Caná. Maria é medianeira do início da vida pública de Jesus, pois ela exerce a figura de intercessora e cooperadora para que se realizasse o primeiro milagre de Cristo. Intercessora, porque Maria percebe a falta de vinho e diz a seu filho: não é o papel de Maria implorar a seu filho, mas sim de interceder, pedir e mostrar a ele o que nós necessitamos. Também Maria é cooperadora, porque graças à sua intercessão, seu filho pôde realizar o milagre. Deste modo, nós podemos nos deparar com essas formas, né, de Maria, e percebemos então o seu papel salvífico na história. Maria teve um papel salvífico na história. Mas nós nunca podemos esquecer, primeiramente, o papel de mediação. Porque por mais que Maria estava dentro desse papel salvífico, ou seja, Maria enquanto a cooperadora salvífica, mas Maria não é a salvadora, e muito menos a mediadora. Ela estava ali como a intercessora, a cooperadora, pois afinal, Jesus é o único mediador. Entretanto, é importante a gente dizer, como diz a Lumen Gentium 60, um só é o nosso mediador.
Todavia, a materna missão de Maria a favor dos homens, de modo algum, obscurece nem diminui a mediação que é única de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único mediador entre nós e o Pai. Entretanto, Maria é a mãe de Jesus e Jesus é a cabeça da Igreja, da qual todos nós somos participantes e membros de seu corpo. Então, faz com que Maria, que é a mãe da cabeça, Jesus Cristo, também seja mãe dos membros desta cabeça, que somos cada um de nós. Portanto, Maria entra nesse sentido como uma cooperadora. Afinal, se ela é mãe da cabeça, que é Jesus Cristo, é mãe de todos nós. E se ela é mãe de todos nós, que somos membros do corpo na qual Cristo é a cabeça, logo, Maria pode cooperar, ou seja, interceder por nós junto a seu Filho. E nós podemos sempre recorrer a Maria, o seu auxílio. A missão de Maria por acertar participar na cooperação salvífica de Deus teve um início lá com o seu sim. Sendo fiel a esse sim, caminhou até a cruz, a consumação total. Depois Deus a quis para si também no céu, e deste modo foi assunta, e lá continua a sua missão salvífica de intercessora, de interceder por nós. Deste modo, Maria, se um dia na terra Maria intercedeu para que a obra salvífica de Deus se encarnasse, agora a sua missão no céu é interceder por nós para que a história salvífica continue. Por isso ela é a nossa auxiliadora, protetora, advogada e mediadora entre nós e seu Filho. Ou seja, o que pede uma mãe a seu filho que ele não faça? Maria, deste modo, recolhe, advoga, media, protege e auxilia cada um de nós, membros do corpo de Cristo. Portanto, se Maria ajudou ou melhor, cooperou para essa obra salvífica, nós podemos então dizer que Maria é corredentora? Ou melhor, de que modo Maria é a corredentora? A redenção é a nossa salvação, e somente Jesus Cristo é o nosso Salvador. Entretanto, Maria cooperou ativamente para essa história salvífica. Deste modo, nós temos um primeiro pressuposto. Maria é intercessora, como já vimos, pois ativamente pede a seu Filho a nosso favor. E o que ela pede a seu Filho? Ela pede aquilo que nós pedimos. O que nós pedimos? A salvação em Deus. Se deste modo, somente Cristo pode salvar e nós pedimos a salvação em Deus, logo, Maria intercede por nós junto a seu Filho para que todos nós, membros do corpo de Cristo e também filhos de Maria, possamos nos salvar. O segundo pressuposto é Maria enquanto a cooperadora, pois livremente deixou os planos de Deus acontecerem. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Deste modo, a cooperação de Maria é feita a partir de uma obra salvífica, pois afinal, esse faça-se em mim segundo a vossa palavra é Deus se fazendo salvação no meio de nós. Deste modo, Maria é a cooperadora dessa salvação. Então, a gente pode colocar o título de corredenção a ela, porque ela teve, segundo o Compêndio Mariológico, página 382, uma ativa colaboração na missão salvífica de Cristo. Deste modo, é Cristo que salva, mas Maria é esta corredentora, esta cooperadora e essa intercessora na obra salvífica de Deus. Deste modo, diz a Redemptoris Mater número 38, depois da partida do Filho, a sua maternidade permanece na Igreja como mediação materna. Maria intercede por nós, seus filhos, a mãe que coopera na obra salvífica do Filho Redentor do mundo. Maria está, então, nessa contínua obra de salvação, mas não que ela é a própria salvação. Ela sabe e ela reconhece que é seu Filho Jesus Cristo. Entretanto, como ela é o nosso auxílio, como ela é o nosso refúgio, ela nos advoga, ou seja, ela nos protege, Maria, dentro deste mistério, assume o papel de cooperadora salvífica ou corredentora. Não é ela redentora, não é ela salvadora, mas ela está na ativa missão salvífica de nos salvar. Entretanto,
Ou, melhor ainda dizendo, Maria tem o papel dentro da Igreja como a chamada medianeira universal. Se Cristo é o único mediador entre nós e o Pai, Maria é a medianeira da Igreja entre nós e seu Filho. Por ela, Cristo veio aos homens. E por ela, os homens podem chegar até Deus. Então, todas as vezes em que nós chegamos a Maria, automaticamente estamos chegando a seu Filho Jesus Cristo. Porque se por ela Cristo veio aos homens, ou seja, se por Maria Cristo veio ao mundo, nós também, por Maria, podemos chegar a Cristo. Maria é medianeira, pois ela intercede por nós a seu Filho, o único mediador entre nós e o Pai. Deste modo, podemos atribuir os títulos de auxiliadora dos cristãos e porta do céu. Maria é auxiliadora, pois ela incansavelmente está intercedendo por nós junto a seu Filho, Jesus Cristo. E Maria também é a porta do céu, pois, como mãe, nos quer todos junto a seu Filho no céu. E todas as vezes em que nós rezamos, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, percebemos essa mediação de Maria a seu Filho, pois pedimos a Maria que nos conduza à promessa de seu Filho. E qual é a promessa do seu Filho? A promessa do seu Filho é a salvação. Por fim, nós temos aqueles que denominamos méritos de Maria, ou melhor, os méritos de Maria. Mas, afinal, o que são méritos? Méritos, podemos assim melhor, são recompensas. Para responder a tal pergunta, primeiramente temos que ter em mente que todos os atos de Maria foram uma livre participação e cooperação na obra redentora de Deus. E por ser livre é que ganha-se a recompensa. Existem 3 tipos de méritos: os chamados méritos de perfeita condignidade, méritos de condignidade e méritos de conveniência. Mas afinal de contas, quais são, ou melhor, o que são esses méritos salvíficos? Esses méritos, esses 3 tipos de mérito, nós podemos dizer que, primeiramente, o mérito de perfeita condignidade é dado somente a Cristo, pois somente Ele realizou uma obra de infinita misericórdia por nós. Somente Ele, o Redentor, o Salvador. A obra, então, de perfeita condignidade pertence somente a Cristo. O mérito de condignidade é para todos aqueles que tiveram uma vida de crescimento da fé, esperança e caridade e que se faz merecedor da vida eterna. Ou seja, nós temos aí a vida dos santos. Por fim, nós temos o mérito de conveniência, que são os méritos de conveniência que consegue se alcançar para outros. Exemplo disso é a vida dos santos que pela sua vida e pela sua justiça, ou melhor, pelo seu exemplo, consegue a salvação de outras pessoas. Então, pela vida dos santos, pela vida da exemplar que esses santos tiveram, eles conseguem, se nós imitarmos os exemplos dele, também nos salvar. Este mérito de conveniência, então, é este mérito que os santos, pelo seu exemplo, também nos conduz a Deus. Deste modo, Maria também, de uma certa maneira, participa dos méritos de perfeita condignidade, porque Maria foi tocada pelos méritos de Cristo, participando da obra redentora, e isso, como a gente já viu, ela faz ativamente. Então, ela participa, é tocada por esta obra salvífica, por esta obra de redenção, por isso ela participa dos chamados méritos de perfeita condignidade. Maria também participa dos méritos de condignidade, pois seu livre uso da vontade mereceu a recompensa da vida eterna, ou seja, Maria foi salva, ela participa da obra da salvação e também foi salva, porque ela usou da livre vontade se colocar na vontade de Deus. E por fim, Maria também alcança os méritos de conveniência. Ela alcança para toda a humanidade, como a gente já viu, sendo a nossa intercessora e salvadora. Deste modo, Maria, então, participa do primeiro mérito de perfeita condignidade, alcança os méritos de condignidade
e também dá a nós um exemplo de vida, sendo a nossa intercessora e dando a nós os méritos de conveniência. E assim nós vamos encerrando o nosso primeiro encontro. Paz e bem a todos!